Fala lá. Que foi. Agora já está com som. Doutor Tito, venha-se embora. Boa tarde a todos. Vamos, então, iniciar mais uma sessão de mioquimagem semanal. Trouxemos hoje mais um caso de difícil diagnóstico, mas talvez mais um manejo mais difícil dessa vez. Temos aqui como apresentador hoje o doutor Marcelo, doutor Marcelo Castilho, que é o nosso R1 de cardiologia, que vai apresentar o caso, e a doutora Isabela Caldano, acredito que seja esse o seu sobrenome. Aqui do meu lado direito está a doutora Mariana, que já é da diretoria do TLCG, o doutor Paulo Salvador, que está aqui do meu lado, e a doutora Andréa, chefe do serviço de ecocardiografia. E vamos, então, começar. Por favor, doutor Marcelo. Boa tarde. Novamente, meu nome é Marcelo, sou R1 de cardiologia aqui do Dante Pazanese. Vamos começar o mioquimagem dessa semana, dia 9 de maio de 2023. Seguinte, o caso que vamos apresentar tem como identificação MLRF, 71 anos, feminina, natural de Caratinga, de Minas Gerais, procedente de Votorantim, São Paulo. Como antecedentes pessoais, ela apresenta hipertensão, dislipidemia, fibrilação atrial paroxística e hipotireoidismo. E familiares, a sua irmã faleceu aos 63 anos de idade por neoplasia cerebral. De histórica, ela apresentava, um ano antes do diagnóstico, ela tinha uma dispneia, que inicialmente eram os pequenos esforços, que foi piorando progressivamente neste mesmo ano, até uma classe funcional NIRA 3. Associada apresentava uma dor torácica em aperto, novamente também inicialmente os pequenos esforços, ou os grandes esforços, depois os pequenos. Ocasionalmente, ela também apresentava episódios de síncopes sem pródromos. De medicações de uso contínuo, ela fazia uso irregular de todas as medicações, que são levotiroxina de 25 microgramas por dia, simvastatina de 40, amiodarona de 200 miligramas por dia, atenolol 25 por dia, amlodipino 5, furosemida 40 miligramas e varfarina 5 miligramas. Era para ser diário, mas ela também estava em uso irregular do anticoagulante. No exame físico inicial, ela estava em bom estado geral, lúcida, orientada, hidratada, corada, acenótica, anictérica e afebril. O que chamou bastante atenção foi na ausculta cardíaca, que ela apresentou um sopro sistólico, 4 cruzes em 6, principalmente em foco mitral e aórtico. Não tinha edema, respiratório normal, Glasgow 15 e um peso de 45 quilos. Agora, como investigação inicial, a gente solicitou um eletrocardiograma, que a doutora Mariana Fuzzi irá apresentar neste momento. Por favor, doutora. Olá, obrigada. Eu vendo pronto. Mais uma vez, obrigada pelo convite. O que a gente vê nessa paciente? Esse paciente chama bastante atenção, que tem um ritmo sinusal, mas eu queria que vocês observassem, antes da gente passar para o complexo QRS, a onda P. A onda P em D2, ela está bífida, né? Ela tem dois entalhes, ela tem mais ali de 120 milissegundos, dá para ver com clareza que ela tem mais de 3 quadradinhos em D2, e quando a gente vai ver em V1, a gente tem um plus-minus, e a parte negativa dá mais de um quadradinho, tanto de amplitude quanto de largura, mostrando um sinal de Morris, mostrando para a gente que ele tem tanto uma sobrecarga de átrio esquerdo, como também um bloqueio interatrial associado, né? Passando para o complexo QRS, o que chama muito atenção é a voltagem, né? Então, aí, esse paciente tem também, por critério de voltagem, uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, de modo que a gente não consegue nem ver os S's
de V2 e V3, porque acabam até juntando com R de V5, de V4 e V5. Né? Então, ele tem critério aí, e alteração de repolarização difusa, que isso geralmente acontece, inclusive, quando tem a sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então, esse eletro a gente vê que tem sobrecarga tanto de átrio esquerdo, com bloqueio interatrial, e uma sobrecarga de ventrículo esquerdo também. Perfeito. Continuando com a investigação, a gente solicitou um raio-x de tórax, que só temos uma incidência, que mostrou um aumento do coração, principalmente de átrio esquerdo, mas de restante não apresentou muita alteração, não. De exames complementares, a gente solicitou para ela, no dia 11 de março de 2014, o perfil lipídico, que no HDL de 40, LDL de 135, triglicéridos 149, TGO de 27, TGP não tinha no prontuário, ureia de 40, creatina de 0,9 e a função tireoidiana dela, como ela tinha hipotireoidismo, solicitou TSH com 4,57, CPK de 50. E logo em junho, para ela, a gente solicitou um Holter, que ela realizou no dia 30, onde mostrou uma frequência cardíaca mínima de 30, frequência cardíaca média de 43 e máxima de 60, com extrações ventriculares, 46 episódios isolados. Desculpa. 47 pausas de até 2,2 segundos em vigília e um infra de ST em canais 2 e 3. E, principalmente, mostrou um QT corrigido alargado de 570 milissegundos. Mariana, te chamou a atenção o QT naquele primeiro eletro? Acho que faltou, inclusive, comentar que ele estava... Alô? Ele estava com uma bradicardia, né? E uma coisa que chama atenção é que, só lembrar, né, tem realmente um QT que a gente consegue ver. Então, em D2, onde até a gente não consegue ver direito o final, isso, aí, dá para ver melhorzinho aí, o final da onda T. A gente também consegue ver em V5, o V5 chama bastante atenção, né? Lembrar só que quando a gente tem a fórmula principal que a gente acaba usando é a fórmula de Basé. Só que a fórmula de Basé, ela acaba perdendo a acurácia quando é a frequência cardíaca mais baixa. Então, pacientes, e não é bradicárdico, pacientes já com frequência cardíaca abaixo de 60, a gente deveria lançar mão de outras fórmulas, como até Friedricha, Framingham, até para ter um cálculo, uma estimativa melhor do QT. Então, quanto mais baixa a frequência cardíaca, realmente, pela fórmula de Basé, obviamente, vai ser um QT mais prolongado, e a gente tem que lançar mão de outras fórmulas também para fazer uma correção maior. Mas, mesmo assim, ela se mantém num QT mais prolongado mesmo. Ótimo. Perfeito. Seguindo. Bom. E agora, qual o diagnóstico clínico que podemos pensar inicialmente para essa paciente? Chamando a atenção que ela tem um sopro mitral, né? Até nós sabemos disso, e um eletro com a sobrecarga ventricular esquerda. Vamos perguntar para a doutora Ioná para dar a opinião dela. Só uma observação. No raio-x de tórax, não parece que o átrio direito está um pouco aumentado? Vou voltar lá. Opa. Aqui. Doutor Paulo, o que você acha? Porque não tem muito VE, tem o átrio esquerdo aumentado, mas parece que o VD, ou o átrio direito, ele está um pouco mais sobressalente aí. Sim, chama a atenção, sim, tá? Primeiramente, a gente vê, além disso, né, que tem uma área cardíaca aumentada, vocês percebem que o átrio esquerdo está dilatado, sim. Até tem outro sinal, né, do duplo contorno do ápice, o sinal da bailarina, também bem clássico, e concordo com o Cunhoni. Chama a atenção, sim, o aumento do átrio direito, sim, também. Chama a atenção que o pulmonar não parece tão aumentada, mas sim chama a atenção o átrio também. E aí, com essa propedêutica valvar, né, aumento de átrio esquerdo, aumento de átrio direito, a gente obrigatoriamente estamos no Brasil, tem que pensar em lesão reumática, né, talvez uma estenose mitral, né, associada a uma doença reumática também da válvula aórtica, numa paciente já idosa, que já deve ter os seus comprometimentos, né, essa arritmia, né, a fibrilação atrial paroxística pode ter a ver com a doença mitral. Só acho que sai um pouquinho fora, por exemplo, essas alterações do QT longo, né? Por que uma doença reumática vai levar a um aumento de QT longo e também não encaixa muito bem essa história de síncope, né?
Como ela não fazia um uso regular das medicações, a gente pode pensar que talvez ela faça alguns períodos de AIT, nos momentos que ela entra em fibrilação atrial paroxística, estando usando a varfarina tão corretamente como parece que foi na história, foi relatado, né? Eu ficaria, e com essa questão do QT longo, né, essa história de simples, a gente já pode pensar em toxado de PAN, pode pensar em alguma arritmia ventricular, só que não encaixa esse QT longo no passado de doença reumática que provavelmente ela tem. E aí não entra nenhum desses, só entra o diagnóstico diferencial de lesão reumática. Hipertensão com septo sigmoide, não vejo por que pensar isso. A amiloidose não tem baixa voltagem, muito pelo contrário, né? Tem uma sobrecarga ventricular, então acho que não cabe muito bem. E também miocardiopatia hipertrófica obstrutiva também, eu não vejo ainda por que pensar nesse diagnóstico. Eu ficaria mais mesmo com a dupla lesão reumática e pensando em alguma outra causa para esse QT longo. Ela estava em uso de amiodarona nesse momento? Ela estava, porém, em uso irregular. Todas as medicações estavam em uso irregular, doutora. De qualquer forma, estava em uso de um medicamento que alarga QT, né? Deixa eu pedir uma gentileza de voltar, então, no eletro também. A amiodarona, inclusive, além do alargar o QT, ela dá uma onda T que ela fica com uma tendência, ela fica bifásica. O Dr. Faustino falava de uma corcova de camelo. Além da onda T ficar bifásica, que ela aparece aí principalmente nas derivações precordiais, ela aumenta a onda U, que a gente acaba perdendo muito a ideia de onde termina de fato o QT e aonde começa a onda U e termina a onda U, né? Para fazer o cálculo do QT, a gente descarta a onda U. Então, a gente faz o cálculo do QT, a gente tangencia a parte descendente da onda T e descarta a onda U, que me parece que a gente vê em V2. Em V2, e nas derivações precordiais intermediárias, V2, V3 e V4, é onde a gente vê com maior nitidez, de fato, a onda U. Quando a gente usa D2, que é o habitual que a gente usa para fazer o cálculo do QT, a gente perde um pouco um parâmetro da onda U, dependendo da situação. Então, ela tem motivo por medicação, e a gente sabe que a amiodarona, ela não é falso, o washout demora para ser desimpregnada, ela fica de fato impregnada. Então, mesmo com o uso irregular da amiodarona, eu imagino que possa ser uma das causas também de QT aumentado para essa paciente. Perfeito. A gente tem que fazer o diagnóstico logo só com eletroraio-x, mas realmente tem poucos elementos para o diagnóstico agora. Acho que o eco é fundamental, né? Então, vamos em frente. Podemos seguir, doutor? Então, o próximo passo, a gente solicitou um ecocardiograma transtorácico, que a doutora Andréia Vilela irá apresentar. Você vai comentar só o laudo desse ecocardiograma que ela nos trouxe na primeira consulta. Vou passar aqui. Bom, esse exame foi feito, então, em agosto, né, de 2014, tem uma dimensão normal da raiz da aorta, o átrio esquerdo tem um aumento importante do seu volume, uns 51 ml por metro quadrado, as dimensões do ventrículo esquerdo, diastólica e sistólica preservada, chama a atenção o aumento da espessura miocárdica com predomínio septal, então tem 15 de septo, 12 de parede posterior, e apresenta, pela avaliação do fluxo na via de saída, um gradiente em repouso de 90 milímetros de mercúrio. Quer dizer, um aspecto aí que lembra a miocardiopatia hipertrófica, já com obstrução, né, obstrutiva, com gradiente acima de 30, né, que a gente considera obstrutiva, e esse é um gradiente bastante significativo em repouso, né. Tem sinais indiretos de aumento das pressões de enchimento ventricular, então tem sinais de disfunção diastólica, com uma pressão sistólica da artéria pulmonar aumentada, uma hipertensão discreta, 44 milímetros de mercúrio, e a válvula mitral espessada, calcificada, com uma abertura preservada, com um movimento sistólico anterior da mitral, provavelmente decorrente desse gradiente na via de saída, levando aí um refluxo mitral importante. Então, o eco é compatível com achados de miocardiopatia hipertrófica obstrutiva,
essas alterações da mitral de ser espessada e calcificada não é uma coisa que a gente costuma ver, precisaria ver a imagem, né? Às vezes, na miocardiopatia hipertrófica, a gente pode ter alongamento, principalmente da cúspide anterior, e até algum grau de espessamento da cúspide anterior decorrente da lesão contínua, né, do contato da cúspide anterior com o aparato, com o septo, mas calcificação não. Então, assim, essa paciente ela pode até ter algum grau de reumatismo nessa válvula, mas o que chama a atenção realmente é a miocardiopatia hipertrófica. Perfeito. Ficou muito fácil fazer o diagnóstico pelo eco, mas eu acho que na ausculta, talvez a pessoa se colocou, registrou muito mal a ausculta, que a gente deveria ter ouvido 2 sopros nessa paciente, né? O sopro de obstrução de via de saída e o sopro da regurgitação mitral. No prontuário, a gente teve que se ater a ele, porque a paciente atualmente tem uma história diferente, então não estava descrito o sopro de obstrução de via de saída, que é característico aumentar com a manobra de Valsalva. Então, a gente tinha detalhes na ausculta que poderiam ter sugerido o diagnóstico de uma certa facilidade. Mas era isso que tínhamos, e agora a gente muda um pouquinho o nosso pensamento diagnóstico. Doutor Bruno finalmente conseguiu estar conosco. Bruno, seja bem-vindo. Está lá em Mogi das Cruzes, não é isso, Bruno? Isso aí. Presencialmente aí, feliz. Estou aqui. Que bom que você conseguiu entrar. Então, agora acho que fica mais fácil, né, Iona? Quer mudar o seu diagnóstico de dupla lesão mitral para outro? Agora ficou mais fácil, né? Perfeito. Então, prosseguindo vamos em frente, com o diagnóstico hipertrófico obstrutivo. Perfeito. Então, a gente seguiu também com investigação de doença coronariana para ela, devido à idade, também pela queixa clínica. Ela inicialmente fez um teste ergométrico em agosto de 2014, que precisou ser interrompido por uma queda patológica da pressão arterial sistólica e um infra de ST de até 3 milímetros em MC5 e de 1 milímetro em D2 com morfologia horizontal. Fizemos também a cintilografia com dipyridamol em 29 de outubro de 2014, que denotou uma hipocaptação transitória anteroseptal e inferior do VE, compatível com isquemia. Foi notada também uma queda da fração de ejeção de mais de 9%, ou seja, acima de 5%, e dilatação do ventrículo esquerdo na fase pós-estresse. Após isso, como ela continuava sintomática, e devido a esse resultado de hipocaptação transitória compatível com a isquemia, ela foi submetida a um cateterismo cardíaco em 27 de janeiro de 2015, que mostrou uma coronária de leito esquerda apenas com DIP, com discretas irregularidades parietais, e ventrículo esquerdo hipertrófico, com gradiente intraventricular de 40 milímetros de mercúrio. Essa situação é bem comum, a gente está diante dela, porque o paciente tem dor e ele tem isquemia, na verdade, e a isquemia foi bem documentada pelo teste, pela cintilografia, mas a isquemia é devido não à lesão coronária, veja que o cateterismo mostrou que não havia lesão, mas sim ela tem isquemia por diversos motivos, né? Um deles é a desproporção fibra-vaso, muito músculo para uma coronária normal, e também por doença microvascular, doutor Leonardo. A realização do teste com aquele eco é contraindicação fazer um teste com um paciente que tem um gradiente de 90? Eu tenho a impressão, pela data, que foi pedido as duas coisas junto, né? Eu não acho que o colega colocou na esteira com conhecimento daquele ecocardiograma, porque com certeza um gradiente de via de saída de 90, a gente esperaria realmente esse teste aí, né? É verdade, mas a gente fazia muito teste ergométrico no passado, quando a gente valorizava o comportamento da pressão arterial no esforço como um marcador de risco de morte súbita. Então, a gente fazia muito teste, a gente levou para o Congresso de SOCES, pela ocasião, mais de 100 testes feitos em pacientes que tinham uma obstrução importante de via de saída, sem absolutamente nenhuma complicação. A gente sempre faz um protocolo modificado, com critérios de segurança. Se o paciente começa a ter arritmia, a gente interrompe. Mas teve um dos casos que o paciente fez fora do Dante, ambiente não hospitalar, e até um protocolo de elestade, e não teve complicação nenhuma. Mas é claro que a gente deve usar um protocolo mais lentificado, um Bruce modificado, mesmo em paciente jovem, e com critério de segurança. Atualmente, a gente não tem feito muito, porque a gente deixou de valorizar esse marcador de risco.
Mas a recomendação é que, se você precisar fazer o teste, que seja no ambiente hospitalar e com critérios de segurança, quando o paciente é obstrutivo, com gradiente muito elevado, como é o caso da nossa paciente. Ótimo. Continuando com a investigação, a gente solicitou, quer dizer, na época foi solicitada uma ressonância cardíaca, que o Dr. Paulo Salvador irá comentar. Por favor, doutor. Pode passar? Boa tarde com todos, obrigado pelo convite. É sempre um prazer compartilhar aqui com todos. Bom, essas imagens iniciais da noção anatômica do que a gente vai fazer no exame. Então, você já percebe esse aumento da espessura miocárdica predominantemente no septo, até deu para ver um pouquinho de derrame pericárdico difuso. Tá? Quando a gente parte já para as imagens de cine, que são as primeiras sequências realizadas na ressonância, a gente observa esse aumento da espessura miocárdica no septo basal. A gente atingiu uma espessura de 20 milímetros, tá? E percebam vocês, essa imagem que fica em preto na topografia da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, é assim como um jato de aceleração de fluxo observa a ressonância magnética em sequências tão básicas como o de cine. Quando a gente vai lá para observar um eixo longo, então, observamos algumas coisas, né? O átrio esquerdo dilatado, esse aumento da espessura, o folheto anterior da válvula mitral é espessado, o cálcio na ressonância é observado como preto, então, além desse aumento do espessamento, a gente observa que tem um sinal mais preto, condescendente com o aumento da sua calcificação, e veja como esse jato de aceleração de fluxo na sístole, restrito aqui à via de saída e é bem focal, justo onde tem um movimento sistólico anterior anômalo também. Aqui com imagem colorida, só para demonstrar como acaba sendo mais notório aquela jato de aceleração de fluxo ao repouso. Só lembrando isso, a ressonância é feita em repouso, então esse jato... Aqui justamente as imagens que a gente analisa aqui no dia a dia na ressonância, quando observamos essa aceleração, a gente faz um corte longitudinal e faz um eixo curto, observando-se as alterações que a gente observa nesse movimento sistólico anterior anômalo e também esse jato de aceleração de fluxo. Cabe notar aqui que a função do ventrículo direito estava preservada e também esse aumento da espessura era restrito só ao septo. Quando a gente faz a caracterização tecidual, observamos um realce tardio não coronariano, juncional, acometendo o septo inferoceptal basal e anteroseptal, que é muito clássico, já definido pelo eco, mas muito clássico também de uma cardiomiopatia hipertrófica. Tanto pelos achados morfofuncionais que a gente observou, movimento sistólico anterior anômalo, aumento de espessura, até dá para ver uma cripta aqui que ficou bem claro na imagem frisada no realce, e também pelo realce tardio muito típico. Então, vejam vocês como o fenótipo de apresentação desse paciente tem pouco realce, foi quantificado menos de 6%, porém os achados que causam sintoma, no caso um gradiente pressórico na via de saída, são muito mais significativos do que o realce. Tá? Então, vejam como os fenótipos de apresentação mudam. Aqui um evolutivo só, antes de ter tido algum outro tipo de tratamento, intervenção, etc., uma ressonância feita um tempo depois, que a gente observa as mesmas alterações, aqui já com um pouquinho mais de intolerância a realizar o exame, o paciente provavelmente está um pouquinho mais sintomático, que vê como a imagem fica um pouquinho mais borrada, que isso atrapalha um pouquinho a análise, mas vejam vocês esse jato preto de aceleração de fluxo na topografia da via de saída. E aqui tem um estudo interessante feito, no qual realizar uma área na via de saída do ventrículo esquerdo pela ressonância, quando o valor é abaixo de 2,7 centímetros, é muito sugestivo de um gradiente pressórico significativo. Então, a gente fez planimetria aqui e era 2,1. Aquela ocasião foi feita uma análise diferente, que a gente não costuma fazer, que se chama, a gente colocou um grid, tá, no miocárdio, que poderia ser o primórdio do que agora a gente tem o strain. Tá? Então, só percebam aqui, nas imagens de esquerda para a direita, da base para a ponta, como a gente observa essa alteração na diástole, essa alteração para relaxar o ventrículo,
e nas porções que era menos hipertrófico, como ele tem uma contratibilidade mais preservada. Então, no septo, essa alteração de restrição, falha de restrição diastólica, justamente por esse aumento de hipertrofia, e aqui só para ilustrar como é feito essa ressonância em eixo longo, pelo strain speckle track, né, pela ressonância magnética, que é feito essa análise quando tem um software especializado, tendo em conta que não precisa uma sequência específica. Tá? Então, aqui, dois comparativos dos dois exames, tá? Nas duas épocas, que vem que o septo bem espessado, sejato de aceleração condescendente com a situação clínica do paciente, tá? E que a fibrose também não tinha progredido naquela época, ficou restrita a menos de 10%, então a ressonância é justamente compatível com hipertrofia miocárdica, com pouca fibrose, com sinais de gradiente pressórico na via de saída do ventrículo esquerdo. Doutor Paulo, eu vou dar voz agora ao doutor Ibrahim, porque ele está gripado, Claro. está afônico, me pediu para falar com você, que parece que na via de saída ele pensou em membrana subaórtica, se você acha que pode ser ou alguma corda, ou uma banda, alguma coisa a mais na via de saída. Então, é muito interessante, na ressonância magnética, como ela fica preto e a topografia onde ele fica. Né? Normalmente, na membrana subaórtica, ela costuma acometer nessa porção mais baixa, logo ao septo do plano valvar aórtico. Mas a gente observa que esse jato fica um pouquinho mais para baixo, né? Fica um pouquinho mais bem na topografia do aumento da espessura e do folheto anterior valvar mitral. Então, com certeza é um diferencial, acaba sendo muito interessante, e para comprovar isso também ajuda é o eixo longo. Mas a ressonância magnética, pelas características físicas mesmo, estruturas muito finas, como a membrana, que são menores de 3 milímetros, 4, a gente perde um pouquinho de resolução. Então, talvez a tomografia, debilitando com mais detalhes, mostre com mais detalhes a presença ou não de membrana, embora a gente saiba que, pelas características da altura do jato de aceleração, parece muito mais de que seja decorrente do aumento da espessura miocárdica. Perfeito. Vamos em frente. Bom, realizado o diagnóstico, o primeiro tratamento instituído foi o seguinte: como ela fazia uso de furosemida, longipina e amiodarona, mesmo que irregular, a gente teve que suspender o diurético e o bloqueador do canal de cálcio, e a amiodarona por ter corrigido a largada, né? A gente manteve o beta-bloqueador 25 uma vez por dia e prosseguimos com a evolução dela, que foi a seguinte. Em 2014, ela internou por uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular em outros serviços, um serviço externo, estável hemodinamicamente, não precisou de cardioversão elétrica sincronizada, e logo depois ela recebeu alta com a mesma prescrição. Porém, em 2015, ela apresentou uma piora significativa dos sintomas, associada a dispneia e precordialgia, já de classe funcional 3 para 4. E, bom, foi otimizada a terapia com disopiramida. Mesmo antes a gente tinha visto que a corrigida dela estava alargado, obviamente antes de a gente introduzir essa medicação, foi feito um novo eletrocardiograma que mostrou normalização deste fator. Em 2016, durante a evolução, ela só referia a piora dos sintomas e configurou-se como uma paciente refratária ao tratamento clínico. Só interromper um pouquinho aqui, perguntar para o doutor Bruno Valdigem, porque realmente essa história do QT longo, que talvez não seja, né, Mariana, mas tinha suspeita de um QT longo, ia complicar bastante o tratamento farmacológico e DSFA paroxística. Né, Bruno, você vê alguma opção terapêutica? A gente não pode fazer amiodarona, propafenona muito menos, porque ela tem hipertrofia, disopiramida também a gente não pode utilizar. O que a gente pode fazer num paciente hipertrófico que tem FA paroxística e QT longo, Bruno? Ablação. Eu acho que a única opção que sobrou para a gente é uma coisa não farmacológica. Esse paciente não pode usar bloqueador de canal. Você comentou todas as drogas, na verdade, a gente está completamente restrito. O beta-bloqueador, apesar de ter um efeito pobre antiarrítmico, pode ter,
E um outro ponto bem discutido é que, na verdade, ele tem um SAM, ela tem um SAM, e ela pode ter um estresse do átrio por conta da presença desse gradiente. Não tem nenhuma comprovação, não tem uma comprovação forte da redução das crises de FA com a redução do gradiente, mas certamente é um fator adjuvante do estresse atrial. Acho que a gente está com limitação de droga. Para a fibrilação atrial, acho que a única alternativa aí seria uma intervenção não farmacológica. Perfeito. Bom, seguindo, o diagnóstico clínico basicamente já sabe, né? Já fechou com cardiopatia hipertrófica obstrutiva. E agora o que a gente pode fazer em relação ao tratamento para a cardiopatia, já que ela ficou refratária ao tratamento instituído clinicamente falando. Perfeito. A gente tem que tratar tanto a FA como os sintomas decorrentes da hipertrófica. Parte deles pode ter sido por isquemia, mas parte também pelo gradiente, que é bem significativo. Né? A gente considera que acima de 50, se a paciente persiste sintomático, a gente tem opções terapêuticas que a gente pode, então, levar em consideração. Vamos. Que são as seguintes, doutora. Bom, na diretriz fala de miectomia septal interventricular, também fala de ablação septal alcoólica ou por radiofrequência. Também existe um novo tratamento que é o sesame, tem o MitraClip e o marca-passo cardíaco, tá? Muitas opções aqui, né? Muitas opções. Consagradas só são 3, na verdade, que é a ablação septal com álcool, né? A miectomia septal, na verdade, são 2 consagradas, né? Porque eu vou até tirar o marca-passo estimulando o ventrículo direito, que era uma opção do passado, que recentemente a gente tem usado muito pouco. Não sei a opinião do Bruno, que ele podia comentar sobre isso. Na verdade, seriam 2 opções. Mas muitas opções novas estão surgindo, né? A gente tem aqui usado a ablação septal com radiofrequência, tem esse sesame que só teve um caso em humanos feitos, mas ele imita a cirurgia, mesmo o tratamento cirúrgico, mais uma ablação com radiofrequência e MitraClip resolvendo a questão da válvula mitral. Quer comentar sobre marca-passo, Bruno? Oi. Alguns serviços, quando você já tem uma indicação de estimulação, fica um pouquinho mais interessante você tentar guardar um pouco. Quando você estimula a ponta do ventrículo direito, você cria um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Isso aí desincroniza o coração. Então, o que a gente tenta corrigir no paciente com insuficiência cardíaca, e bloqueio de ramo, que você tenta ressincronizar, você faz a ideia contrária na hipertrófica. Então, a ponta bate primeiro, então esvazia parte do ventrículo. Na hora que a base estiver contraindo, parte da cavidade já vai ter sido esvaziada. Então, você tem um benefício você tem uma redução do gradiente, você tem uma redução do volume sistólico no final. Na verdade, você tem uma redução, você fragmenta o volume sistólico ao longo da ejeção. E isso, eu utilizava muito isso é uma alternativa para lugares que você não tem nenhum outro tipo de recurso, tem gente que ainda usa, mas a taxa de recorrência é muito alta depois de uns 2 anos. Então, a gente tem tentado usar um pouco menos isso. Ainda uma alternativa para lugares que não tem outra condição de tratamento, que alguns pacientes têm melhora sintomática. Mas a taxa de sucesso não é tão boa, a gente tem usado cada vez menos. Perfeito. Então, são várias opções, principalmente 2, né? Então, a ablação com álcool e a cirurgia, e cada serviço escolhe uma ou outra, dependendo até de ter um bom cirurgião experiente, que vai levar resultados melhores, né? E a gente aqui tinha um cirurgião muito experiente, tem ainda, né? O Mário Wilson está operando muito bem, mas a gente tinha que escolher e a gente tem que tomar uma decisão agora e a gente pede a ajuda de vocês. Qual seria a opinião, doutor Ioná, qual seria a opinião sua com relação a essa paciente? Eu fiquei em dúvida com relação à válvula. A válvula tem uma disfunção importante, porque se ela tiver uma disfunção importante, é mais interessante fazer a miectomia septal, que aí no mesmo ato cirúrgico você tanto aborda o septo quanto a válvula. Se a válvula não for assim, um empecilho tão importante, uma disfunção tão importante, vamos aqui jogar do lado do serviço, né? Ablação com radiofrequência. Você vê que a decisão é um pouco aleatória, mas essa opinião, essa lembrança da Ioná é interessante. Quando a gente tem procedimentos cirúrgicos adicionais, a cirurgia se impõe
como primeira opção, mas não pareceu o seu caso, né, André, por aquele relato de eco que você viu? Não, a impressão que deu, descreveu uma certa calcificação e um espessamento da válvula mitral, mas a impressão que deu que a insuficiência mitral era decorrente do movimento sistólico anterior, então decorrente do gradiente da via de saída, e aí você tratando exatamente essa obstrução, você acaba alterando, né, a coaptação da mitral de uma maneira eficiente, então essa insuficiência mitral reduz. E a miectomia é um procedimento que tem mais história, né, mais de quase 50 anos agora já de que ela vem sido feita, de história, e com resultados, quando o cirurgião é muito experiente, resultados muito bons, mantidos a longo prazo, redução significativa do gradiente. Então, quando você tem um bom cirurgião, é uma boa opção nesse momento de ser feita, e acho que foi essa que a gente tomou essa decisão para essa paciente, né? Obrigado pelo spoiler, doutora. Seguindo aqui, a decisão foi o miectomia septal mesmo, e como a doutora Ioná falou, aproveitou e já também fez uma plastia mitral, apesar de não apresentar uma lesão importante no ecocardiograma, e uma exclusão da auriculeta esquerda aqui no Dante Fasanese mesmo, no dia 11 de novembro de 2016. Próximo slide, eu vou pedir para a doutora Mariana comentar novamente, que é o eletrocardiograma pós a esse procedimento. Por favor, doutora. Bom, pessoal, só relembrando o eletro inicial que a paciente tinha, até voltando, dizendo em relação à insuficiência mitral, o tamanho do átrio aumentado, né? No primeiro exame, ela já tinha um bloqueio interatrial com uma sobrecarga de átrio esquerdo. A gente sabe que isso, inclusive, é achado eletrocardiográfico, que é prognóstico, que mostra realmente que existe uma obstrução importante, que existe um gradiente importante e realmente os pacientes evoluem pior quando ele tem. E por isso que até a doutora André e o doutor Paulo comentaram a respeito da falha de coaptação e esse aumento também. Então, habitualmente, até tem essa melhora. Nesse exame aqui atual, o que a gente vê? De novo, uma bradicardia sinusal. O eixo aqui está preservado, está lá em 0, né, em relação ao QRS. Tem um PR limítrofe, intervalo PR limítrofe de um BAV de primeiro grau, e ele tem uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, né? E essa morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, eu quero que vocês notem principalmente nas derivações laterais, V5, V6 e D1 e AVL, que ele faz essa morfologia de torre de meseta e sinote, que é característico de bloqueio de ramo esquerdo, né? E isso a gente consegue entender em relação a... Pode falar da miectomia? Em relação ao sistema de condução. Não sei se vocês se lembram, mas a gente tem o nosso sinodal lá no átrio direito, passa pelos feixes internodais, pronto, aí, ó, chega no nó AV, ótimo. Penetra o ânulo fibroso, vira o feixe de His. E aí ele vai se ramificar, se bifurcar no ramo direito e no ramo esquerdo. E como ele vai fazer uma ablação, uma miectomia, que vai pegar aí a parte septal do lado esquerdo, a chance de lesar o ramo esquerdo é muito grande. Então, não são raras vezes, que a gente tem no pós-operatório, na evolução da miectomia septal, ou a morfologia depois o desenvolvimento de um bloqueio de ramo esquerdo. Só lembrando que o ramo esquerdo lesionado na miocárdio dilatado, uma paciente que tem disfunção sistólica, é muito ruim, ele faz aquele movimento paradoxal do septo, mas tudo que é ruim para o dilatado é bom para o hipertrófico, né? Então, o hipertrófico perder a sinergia de contração, a sincronia do aparelho lateral com o septo, é bom porque alivia a via de saída, e assim, nossa, então não é tão ruim para a gente, claro que tem risco de precisar de marca-passo e tudo mais, mas em termos hemodinâmicos não é ruim a lesão do ramo esquerdo. Podia pedir para o Bruno comentar aqui, ou você quer comentar, Mariana? Posso falar as técnicas? A alcoolização? Então, até foi optado, né, levantou essa possibilidade aqui durante a apresentação, da possibilidade da miomectomia e da alcoolização, né? A alcoolização é percutânea, então a gente primeiro precisa lembrar da irrigação do sistema de condução, então eles vão acabar pegando o primeiro ramo, o ramo septal da descendente anterior, e o ramo septal, lembrar que o ramo direito, ele é irrigado pelo ramo septal, e ele irriga tanto o ramo direito
como também parte aí do feixe de His. Então, não raras vezes na alcoolização, não raras vezes não, tem estudo que mostra de 30% a 70% de bloqueio de ramo direito quando faz alcoolização septal. Então, diferente em relação ao eletrocardiograma, quando a gente tem alcoolização da artéria septal do descendente anterior, a gente tem faz formação de bloqueio de ramo direito, muitas vezes, inclusive, evoluindo para BAVT, e na miomectomia a gente tem evolução pro bloqueio de ramo esquerdo. Tá? Então, Ok. Quer falar sobre a ablação por radiofrequência, Bruno, e o eletrocardiograma mostrar o BRE? Se a gente for comparar o que nessa mesma imagem, vocês querem botar a imagem aí? Não sei se está visível para todo mundo, mas assim, se comparar a lesão que está na miectomia cirúrgica e a lesão da radiofrequência, a posição é mais ou menos a mesma. As duas polpam o lado direito do septo. E nessa da alcoolização, o septo direito está todo pintado. Então, a ablação por radiofrequência, o catéter entra no endocárdio do VE e faz uma lesão do endocárdio para o mesocárdio. Então, dificilmente ele vai conseguir uma transmuralidade. A lesão do catéter que a gente usa, geralmente tem uma profundidade de no máximo 1 centímetro e pouquinho. Então, você não consegue chegar próximo do endocárdio do lado direito, septo direito, que é por onde passa o feixe de His, que é bem superficial. Então, por isso, não costuma ter lesão do ramo direito. Perfeito. Vamos em frente? Isso aqui. Bom, feito a miectomia, provavelmente ela deve ter melhorado, certo? Se ela tivesse melhorado, a gente estava aqui, né? Bom, próximo passo, a gente fez uma ressonância magnética, que o Dr. Paulo vai explicar novamente. Por favor, doutor. Como a gente falou, a cirurgia normalmente resolve o problema da quase totalidade de pacientes com miocardiopatia hipertrófica, mas parece que essa paciente fugiu à regra. A segunda que apresentei aqui. Então, desculpa aqui. Então, quando a gente observa da ressonância pós-ablação, pós-procedimento, a gente observa ainda, na comparação, que ainda tem um jato de aceleração, tá? Então, isso, até a gente, na imagem, ficou pensando se teve uma resposta satisfatória pela ressonância magnética ao pós-procedimento. No realce tardio, a gente observa que a espessura miocárdica está reduzida nessa porção, que a gente observa que, embora na porção mais medial ainda está aumentada, mas embora a espessura basal aumentou, reduziu bastante, tá? Porém, ainda tem esse jato de aceleração de fluxo. Então, como a doutora acabou de conversar, né? Quando a gente faz um pós-operatório, a gente observaria outra resposta, um jato menos exagerado de obstrução de via de saída, mas é isso que a gente observa pela ressonância magnética. Não observamos essa melhora no jato de aceleração, e embora a espessura reduziu, vocês veem na porção basal, acho que aqui ficou mais claro, na porção basal, tem uma espessura reduzida no corte da direita, ainda tem esse jato de aceleração de fluxo. Então, nesse sentido, não deu muita diferença em relação ao outro. Uhum. Vamos em frente. Pode pular. Depois a gente volta a esses. Vamos lá. Bom, no intraoperatório foi observada uma presença de frêmito, que inicialmente tinha sido atribuída a uma comunicação interventricular como complicação, que foi pesquisada, porém não foi encontrada nenhuma comunicação.
No PO imediato, nos primeiros dias de pós-procedimento, foram observados uma insuficiência cardíaca, uma sobrecarga de volume exigindo alta dose de diureticoterapia, e um sopro sistólico em borda external esquerda intenso. E aí a gente se pergunta o que aconteceu. O cirurgião, inclusive, comentou conosco, pessoal, não entendi porque depois eu aliviei bem a via de saída, mas tem um paciente que ficou com freme, então eu não consegui entender o local da obstrução. Ele lá com coração que entrou em extracorpórea de novo e não conseguiu localizar nenhuma CIV, que era a hipótese dele, e aí ele fechou o paciente e ele foi assim para o quarto. E conversando com a paciente, perguntando como que ela estava se sentindo no pós-procedimento, ela nos responde. E doutor? O senhor não vai acreditar. Piorei, não consigo fazer nada, que já sinto falta de ar e dor no peito. Ela é essa dona Maria aí. Bom, e depois a gente solicitou um ecocardiograma, que o doutor André Vilela vai de novo explicar, por favor, doutora. Não é o seu. Não, acho que não era esse aqui, ainda não. Aquele que tinha só a figurinha que a gente fotografou. Vê se para depois. Bom, então, sumiu o slide. Sumiu. O seu slide atual, mas lembrando que o que foi visto, ele lembra? Eu lembro. Esse que você está mostrando, ele é o atual. Na época, que eu me lembro é que essa paciente continuava com turbilhonamento de obstrução, mas desde a região mais médio-ventricular. Foi aliviado realmente, a gente via o aspecto de retirada, como se fosse um pedaço mesmo da porção basal do septo. Esse aí volta. Aí, pronto. Acabou desconfigurando um pouquinho. Então, eu vou ler para vocês, não fui eu que fiz esse exame, né? Esse exame não está gravado, por isso que só está o registro, mas tem aumento importante da espessura miocárdica com predomínio septal, porém se observa menor espessura na porção basal da parede anteroseptal, um status pós-miectomia, observa-se uma aceleração do fluxo médio-ventricular e em via de saída do ventrículo esquerdo, gerando um gradiente sistólico máximo de 53 milímetros de mercúrio, depois da manobra de Valsalva de 87 milímetros de mercúrio. Também foi encontrada uma hipertrofia do ventrículo direito. Então, chamava a atenção que tinha sido aliviado a obstrução na região mais da via de saída mesmo, mas ela continuava com uma obstrução mais alta, né, mais na região médio-ventricular, que provavelmente o cirurgião não consegue chegar até nessa localização, né. Lembrar que o procedimento de miectomia, eles fazem via retroaórtica, né, então eles vão para lá e acabam tirando a porção, eles vêm por cima, então eles tiram realmente um pedaço, uma cunha ali da região basal do septo, mas não avança até a porção médio-ventricular, é uma limitação da miectomia cirúrgica, né? André, eu fiquei pensando, quando eu vi esse caso, se não existia esse gradiente antes, ou ele passou a ser criado depois que a gente desobstruiu a via de saída, porque a gente não via isso na ressonância, né, Paulo, no começo do exame, podia ter havido contaminação ali, na verdade, no Doppler, mas me pareceu que talvez tivesse sido uma reação da região médio-ventricular depois com a desobstrução da via de saída. Eu acho que fez como se fosse um que a gente encontra, às vezes, em estenoses sequenciais, que a gente vê muito isso em paciente que tem uma estenose aórtica importante e tem também uma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, e aí a gente liberando ali aquela estenose, aquela pós-carga, existe uma exacerbação da contratilidade na região médio-ventricular, fazendo aquela fisiologia que a gente chama de ventrículo suicida. E, então, hoje em dia, a paciente, por exemplo, vai para a TAV, a gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, para tratar primeiro a obstrução médio-ventricular, para depois abrir a válvula aórtica. E isso muitas vezes é difícil de ver, né? Nessa paciente foi difícil porque não era bem a válvula aórtica, né? Era bem na região mais próxima da válvula aórtica, mas no septo, então acho que aliviou lá e acabou exacerbando ali a contratilidade mais na porção medial, levando aí esse gradiente residual que a gente observou no pós. Sim, só queria fazer um comentário aqui. E na ressonância a gente vê justamente isso também, que aumento da espessura não é só restrito ao segmento infraoccipital basal, né? Ela pega muito também na porção média e
aliviando só um dos segmentos, não conseguiu aliviar toda essa espessura, portanto, o gradiente não conseguiu ser aliviado, né? Então, foi isso também que a gente observou. Perfeito. Vamos em frente. Então, vamos seguir? Então, qual o próximo passo agora, já que ela ficou também sintomática após a mectomia septal? O que vocês acham? Quem quer votar, doutor Ioná, você. Doutor Ioná, vou sobrar para você de novo, por favor. Parece que a porção agora é mais inferior, né? Mais dentro do ventrículo, né? Isso não é muito boa para abordagem cirúrgica. Agora, eu desconheço se para ablação, por radiofrequência, para ablação por álcool, isso é uma vantagem, uma desvantagem. Eu realmente não saberia dizer. Ficaria em dúvida de colocar essa paciente novamente numa cirurgia. Alguém quer votar? Doutor Bruno, vamos mandar o doutor Bruno, que tem conflito de interesse, votar. Tá, vamos fazer o contrário então, tá? Ablação por álcool, isso que a Ana tinha perguntado. Ablação por álcool é ruim nessa posição. André, você estava descrito a espessura do septo por aí? Eles descreveram inicialmente 20, acho que pela ressonância, e a gente pegou 17, mais ou menos, 16. Lembrar que o eco sempre tira a porção do VD, por isso que dá sempre um pouquinho menor, né? Mas ela era bem grande. Depois, no pós, na porção basal, ficou pequena, ficou em torno de 15, né? Porque septo menor que 17 é uma contraindicação relativa para alcoolização. Sim. Você tem uma chance muito alta de fazer um ACIV no pós-operatório. E os ramos que vão para o meio do septo já são os ramos mais fininhos, são mais angulados. Geralmente você não consegue um resultado tão bom na alcoolização septal quando é para médio ventricular. Tem muita gente que já recusa de cara. E 20% dos pacientes, na verdade, que vão para alcoolização septal, para qualquer alcoolização septal, tem alguma contraindicação anatômica. 15 a 20%. É um dado do Texas Heart Institute, mais antigo. Então, acho que a alcoolização o pessoal contraindicaria baseado na posição. Porque Bom, a gente... O voto é meio que fácil, eu acho. A gente cateteriza, né, o primeiro septal, né? E o primeiro septal seria principalmente na região mais basal do septo. Para você achar o segundo, primeiro que você tem que ter uma anatomia favorável. Então, a gente faz um eco com contraste para ver se consegue realmente achar esse septal. E segundo, que muitas vezes a gente não consegue. No primeiro já é difícil, o segundo, então, é mais difícil ainda. E terceiro é a espessura do septo, porque você vai levar a um infarto local. E se o paciente não tiver uma espessura de septo adequada, você faz uma comunicação interventricular com facilidade. Então, a gente está tendendo a explicar por que a gente indicou uma ablação com radiofrequência, né? E é o Bruno Valdigem que começou a ter experiência com esse método aqui no Brasil, que ainda está como método emergente, mas a gente já tem um número de casos bem razoável. E ele tem essa vantagem de poder aplicar radiofrequência em qualquer ponto do coração, né? O Bruno faz guiado por eco, e a gente pode ter sucesso independente do local, diferente da cirurgia, da ablação com álcool. Então, acho que tem grandes vantagens nesse aspecto. Pode comentar, Bruno? Uma das vantagens é que a lesão por radiofrequência é uma lesão bem delimitada, assim, não tem tanta borda irregular quanto na alcoolização. Você também não tem essa imprevisibilidade. Por exemplo, quando você mapeia para aplicar, eu consigo mapear onde está o feixe-ris, onde está o ramo esquerdo. A gente, até por uma segurança extra, a gente bota um catéter do lado direito para marcar a altura que está o feixe de ris. Tanto em relação do base para ápice, quanto em relação a inferior para superior. E esse aí, na verdade, bom, já que a gente está direcionando já para a resposta, esse foi um caso que a gente foi por esgotamento de outras opções, né? A gente está... hoje a gente tem mais de 60 casos feitos, a grande maioria dos pacientes dentro do antipazanese, todos guiados por ecocardiografia, porque leva uma vantagem, tira aquela dúvida que a gente teve desse mesmo caso bem no começo. Será que esse gradiente médio ventricular já existia e a gente tirou a porção basal e esse segundo gradiente ficou mais evidente?
ou uma coisa que nasceu depois? Na ablação a gente vê esse evento acontecendo, a gente faz às vezes uma ablação num ponto, e aquele ponto está tratado, a gente vê um segundo ponto que merece um atendimento especial também, a gente vai no segundo ponto para aumentar a cauterização. O eco ajuda bastante a gente nisso. Então, o cateto de eletrofisiologia vai até lá, mapeia o que precisa, aumenta a temperatura local, e por lesão térmica ele faz uma lesão tecidual. E a ideia é que com isso você cria como se fosse uma parede entre a parte que contrai do músculo e a cavidade ventricular. Com isso você tem menos, a gente tem conseguido uma redução efetiva de pelo menos 70% do gradiente inicial. Sem BAVT, até hoje não teve nenhum BAVT. Perfeito. E agora funcionou, né? Bom, deu resposta, e agora o novo tratamento foi realmente a ablação do septo interventricular, foi radiofrequência no dia 18 de maio de 2017, retorno a amiodarona 200 uma vez por dia, atenolol e anticoagulação com varfarina, dessa vez de forma regular. E como que ela ficou? Bom, ela relatou melhora significativa dos sintomas desta vez, apresentando ainda um pouco de dispneia, mas no máximo classe funcional 2, e ocasionalmente tontura. Aqueles outros sintomas mais importantes que ela apresentava reduziu drasticamente depois da ablação, que foi, por exemplo, dor torácica, síncopa, nunca mais apresentou, e já está conseguindo realizar atividades do cotidiano dela que ela não conseguia de forma alguma previamente à ablação. Aí, o novo ecocardiograma que pós-ablação no dia 4 de julho, a doutora quer falar? Comentar e você já pode falar do eco atual, né? Posso mostrar o atual, pode ser? Vou voltar então lá. Esse exame foi feito recentemente, né, no dia 4 de maio. Então, o que a gente tem aqui, aqui à esquerda é um parasternal longitudinal, né? Então, vejam que a gente tem aqui o ventrículo esquerdo, a aorta, o átrio esquerdo. Tem um aspecto de status pós-miectomia, que é essa imagem, geralmente o paciente com hipertrófica, ele tem uma porção basal aqui do septo mais gordinha, e esse paciente, ela tem como se fosse um corte mesmo, né? Saiu realmente um pedacinho aqui da porção basal do septo, então isso é o status pós-miectomia, e já chama a atenção uma movimentação assincrônica do septo decorrente do próprio bloqueio de ramo esquerdo que a paciente ficou, mas não só uma movimentação assincrônica, como uma discreta hipocontratilidade, principalmente dessa região mais média do septo. Pela avaliação do mapeamento de fluxo a cores, já chama a atenção que a gente não vê turbilhonamento do fluxo pelo mapeamento a cores na região intraventricular. O paciente tem uma insuficiência aórtica aparentemente discreta e uma insuficiência mitral discreta também. As dimensões do ventrículo esquerdo, 46,27, um septo de 17, uma parede posterior de 9, o paciente estava bradicárdica, uma frequência em torno de 46 batimentos por minuto, e continuava ali com o átrio esquerdo não mais importante, mas moderado para ela, de 43 ml por metro quadrado. Na avaliação da contratilidade segmentar, aqui 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras. Vejam que a gente tem essa movimentação anômala do septo, então é um septo que ele vem depois da parede lateral, que para ela é uma coisa muito boa, e ela tem uma discreta hipocontratilidade aqui, principalmente que a gente consegue ver na porção anteroseptal, e um pouquinho também aqui na região inferoseptal, na porção mais média, uma parede que vem um pouquinho depois, ela espessa um pouco menos. Essa alteração a gente consegue ver principalmente pela avaliação da deformação do miocárdio, pelo strain. Então, vejam vocês que essa localização mais clara é onde provavelmente aconteceu tanto a miectomia, né, que é onde ele tirou aqui essa porção anteroseptal, mas toda essa região é decorrente da ablação, da radioablação, que é onde a gente acaba tendo uma lesão térmica com comprometimento da função sistólica nessa porção. A fração de ejeção da paciente pelo tridimensional é preservada em 67%.
Aqui em 4 câmeras, para mostrar para vocês, a gente aumentou bastante a caixa do mapeamento para mostrar que não tem turbilhonamento intraventricular, tá? Essa paciente chamava a atenção a mitral dela, era uma mitral espessada, com pontos de calcificação, um aspecto de, lembrava um pouco de plastia, o posterior bastante fixo, e até componentes que lembram um pouco doença reumática, assim. O paciente tem um gradiente, né, de 8,4 nessa válvula e uma área de 1,6 pela equação de continuidade. No eixo curto, mais uma vez, vocês veem que aqui tem um aspecto de plastia, um posterior mais fixo, o anterior tem um pouquinho de espessamento com pontos de calcificação, chega a apresentar até um certo grau de fusão comistural, lembrando aí um componente talvez reumático, e uma área pela planimetria de 1,5. Aqui em 5 câmaras com mapeamento de fluxo a cores, não tem nenhuma gradiente, né, nenhum turbilhonamento significativo do fluxo na via de saída, tem essa insuficiência aórtica discreta, mas sem gradiente significativo. A função do ventrículo direito preservada, tá? A gente fez a estimativa pelo FAC, o TAPS, o S', todos preservados. É um pouquinho aumentada a espessura do ventrículo direito. A gente toma cuidado também sempre de avaliar a via de saída do ventrículo direito, que às vezes o paciente hipertrófico pode fazer gradiente também na via de saída do VD, e essa paciente não tem. Tem um refluxo discreto pela válvula tricúspide, tem uma hipertensão pulmonar estimada em 49 milímetros de mercúrio. É isso. Perfeito. Acho que esse eco confirmou que o Bruno trabalhou muito bem, né? Resolveu os sintomas da paciente, né? Ótimo. Estou muito feliz que eu notei agora que semana que vem vai fazer 6 anos do primeiro caso de ablação septal do Brasil, que é ela, que é a Dona Maria. Então, a gente, na verdade, acho que esse é o trabalho mais multidisciplinar do Dante, que envolveu miocárdio, eco, imagem, reabilitação, fizeram uns ergométricos também antes e depois, eletrofísio, que eu faço parte também. Então, 6 anos já, continua indo bem. Você realmente está de parabéns, Bruno. Resolveu o problema da paciente. Acho que a gente está bem adiantado na hora, né? Já passamos 5 minutos. Acho que, Mariana, você não tem nenhuma consideração a fazer. Manteve o mesmo padrão de bloqueio. O Paulo quer falar bem 1 minuto só, Paulo, daquele aspecto do realce tardio que fica após a ablação. Queria mostrar a assinatura do Bruno pela ressonância magnética. Então, acaba sendo muito interessante que pela imagem, que a gente até já começa, pela imagem de perfusão, tá? Porque essa injúria feita pela ablação é muito característica e pode ser pensado até que uma injúria miocárdica, né? Ela é subendocárdica, tem essa decorrente de lesão que vai de endo para epi, e vocês veem que tem essa imagem de hipossinal, muito sugestivo de uma injúria isquêmica, porém, é muito focal, limitada à área de interesse. Vejam aqui no eixo curto, na porção basal, como não tem mais esse jato de aceleração, portanto, só pela imagem a gente viu até a planimetria deu 2,9. Então, o Bruno conseguiu atingir. E vejam só o diferencial da ressonância pré e o pós, como a melhora significativa no jato de aceleração. E como vejam essa porção média, que tanto a Andrea estava conversando também, como essa porção média ficou muito menos reduzida, a espessura chegamos em 16, então confirmando assim o achado de melhora, tanto clínica como de imagem pela ressonância, e aqui a imagem clássica do realce tardio, com essa imagem preta, que é lesão de microcirculação observada em infartos também não reperfundidos, que nada mais do que o contraste, que não chegou nem passar por aí, fica preto, e o realce tardio, que tem essa imagem justamente mostrando injúria para a ablação. Realce é o Bruno Valdir, a assinatura do Bruno, isso, né? a assinatura do Bruno aí. BV. Bruno Valdir. Realmente, esse caso demonstra como a técnica realmente é eficiente em resolver alguns gradientes que a cirurgia não conseguiu resolver, né? Que a gente sempre achando que a cirurgia é superior, mas em alguns casos aqui a ablação foi superior à cirurgia.
Continuamos, temos mais algum slide, já avançamos na hora. Só para falar, ela falou, na verdade, que não sabe o que a diretriz fala, mas pela minha experiência, gostei mais da ablação septal por radiofrequência. E ela tinha esquecido previamente de comentar também que ela tem uma irmã com cardiopatia hipertrófica. Excelente. E a frase de impacto: cada dia é uma nova vida, uma nova experiência. Cada experiência é um degrau para o progresso da alma. Não fique preso ao passado. Você está agora diante de uma nova experiência. Dedique-se a ela de corpo e alma e verá surgir o próximo degrau de evolução. É um religioso japonês, Masaru Taniguchi. Pois é, super parabéns, Marcelo, você foi muito bem. E o próximo degrau aqui, ele está fazendo referência à ablação com radiofrequência, do Bruno. Exatamente. Isabela, Passado peço fenectomia. desculpas se você não apresentar, avançamos demais na hora. Eu agradeço a presença de todos e parabéns aos dois.